Sejam muito bem-vindos a mais um AvivaCast. Hoje nós estamos no momento terapêutico e esse tema é extraordinário. Eu me chamo Michele Rocha e estou aqui na companhia da pastora Elisete. É sempre uma alegria estarmos aqui gravando, tendo essa oportunidade de Deus de estar abençoando a sua vida através desse estúdio, dessa equipe extraordinária que estão sempre prontos a serviço para abençoar a tua vida e tocar o teu coração. E o tema de hoje é ressignificar. Eu sei que esse é um tema forte, um tema que traz assim restauração para as nossas vidas, e esse é o propósito do momento terapêutico, poder ajudar você a ter um impacto na sua vida, trazer transformação na sua história. Pastora Elisete, o que significa ressignificar? Sorte. É uma palavra que há muitos anos atrás a gente não tinha ela tão em alta. É verdade. A gente usava ela outro termo, mas Isso. hoje, no tempo, no ano em que nós estamos vivendo, na época, ressignificar uma palavra que enquadra exatamente no reescrever uma nova história. Isso é muito forte, né? Forte. E é um tema que vai ajudar muitas pessoas que vão estar em casa e de repente nunca ouviram essa palavra, mas daqui a pouquinho, até chegar no meio assim dessa gravação, elas vão compreender o que é ressignificar. Na verdade, né, pode ser substituído por reconstruir, restaurar, recomeçar. Então são tudo sinônimos do que é ressignificar, que nada mais é do que dar um novo sentido, né? O reescrever, como você mesmo falou, um novo rumo, uma nova direção, um novo objetivo, né? Naquela situação que ficou lá do passado. Até uma troca, né? Vamos dizer assim, eu decidi, vai trocar, vai ressignificar, né? Vai trazer uma mudança, vai trazer uma transformação daquilo que um dia foi uma dor, daquilo que um dia foi um trauma, daquilo que um dia foi uma perca, foi um dano, mas é você conseguir dar um novo sentido para aquela circunstância, para aquela situação. E, na verdade, ressignificar, pastora, é esquecer? Não. Pelo contrário, né? Quando uma história está muito viva na lembrança de alguém, na vida de alguém, uma história, um tempo, até o passado, um momento, qualquer coisa, ela está viva ali. E às vezes está atordoando aquela pessoa, não deixa ela dar o próximo passo na vida, não deixa ela entrar num novo tempo, aquilo está tão vivo que está travando ela, está paralisando até. E muitas pessoas vivem tanto uma história do passado e paralisa, não vai para frente, não dá o próximo passo, porque tem medo, a angústia, a dor está segurando, o passado está falando tão alto que dentro dela colocou dizendo assim, ó, tu não pode viver o novo, não pode romper, tu não vai conseguir ir para frente, fica aí. Então aquela pessoa fica com aquela história velha, com aquela dor, com aquela remoendo a dor que passou. Por que uma das coisas que me veio à lembrança, por que algumas pessoas tiram a sua vida? Elas queriam tirar, queriam não existir mais, elas queriam era tentar matar a dor que estava consumindo ela. No fundo, quando você pega uma pessoa que já tentou suicídio, ela não é que ela queria não existir mais, ela queria era matar a dor, só que ela não sabe disso. Então, o suicídio, de princípio, é o primeiro pensamento que vem. Mas, na verdade, ela estava querendo matar, apagar, destruir a dor que está consumindo. Isso. E saber lidar com essas dores, saber lidar com essas circunstâncias, saber lidar com essa história, saber lidar com esses traumas até mesmo, seja de infância, adolescência ou até mesmo recentemente, saber lidar com isso é compreender que é possível ressignificar, reescrever, recomeçar, dar um novo rumo. É verdade. O que a gente acaba vivendo, né, nos atendimentos que a gente proporciona às pessoas, nessa caminhada, nessa jornada onde a gente atende e ajuda as pessoas a ressignificarem as suas dores, é que muitas pessoas elas não querem encarar as suas dores, elas não querem estar de frente
com as suas dores. E elas não querem, muitas das vezes, assumirem as suas responsabilidades. Porque dói. Justamente porque Shelly, dói. Dói né? demais. A gente que está nessa área terapêutica, a gente sabe que dói. Tudo que você for mexer, seja do passado, seja de ontem, qualquer coisa, vai doer. Só que é igual uma ferida, né? Tudo que a gente vai colocar de remédio num machucado, numa ferida, vai arder na hora. Vai Justamente. doer mais. Vai Como fechar a cicatriz, né? a gente fala, ou muitas das vezes a gente usa até esse exemplo, que muitas das vezes a gente tem que tirar a casquinha da ferida para poder colocar o remédio para que possa realmente cicatrizar e trazer uma cura. Quando a gente fala ali acerca se ressignificar é esquecer, não tem como esquecer ou apagar o seu passado, mas tem como fazer com que ele não traga mais dores no presente. Sim. Essa é o maior sentido do ressignificar, é quando você vê apenas a cicatriz e aquilo não te causa mais dor. Não te causa dor. Só que daí você decidiu escrever uma nova história. Tudo que a gente reescreve, então a dor ficou, aquela cicatriz ficou, mas eu recomecei uma nova história. Ali começou a ser escrita uma nova história. Eu dei um novo passo, aquilo já ficou para trás. Então, assim, ó, aí eu vou olhar, ó, tem uma cicatriz, mas já ficou para trás, passou. Foi, agora é uma nova história, uma nova etapa. Então, essas pessoas que vão estar nos ouvindo hoje vão dizer assim: será que é possível começar uma nova história? Mas você não imagina a dor que eu vivi, o que eu perdi, o que eu passei. Sempre é possível escrever uma nova história. Seguindo nesse pensamento, a gente consegue perceber na palavra do Senhor algumas pessoas que tiveram as suas vidas ou as suas dores ressignificadas. E eu queria hoje compartilhar aqui nesse momento terapêutico, junto com a pastora, que a gente possa estar explorando essa palavra. E essa palavra eu tenho certeza que vai trazer um impacto sobre a vida, porque a palavra do Senhor, ela tem esse poder sobre nós, de trazer restauração, de trazer vida aonde há morte. De ressignificar, né? De ressignificar as dores, de trazer realmente essa transformação quando nós nos permitimos e nós nos abrimos a viver essa restauração ou esse ressignificar, né? Mas hoje eu queria falar especificamente da história de Davi, quando ele pecou. Muitos, né, como a gente ouve, falam do pecado de Davi, que realmente foi um pecado terrível, realmente ele fez aquilo que não agradou aos olhos do Senhor, né? Ele cometeu adultério, ele cometeu ali o assassinato e tal, mas o que veio posterior a isso? E um escolhido segundo o coração do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Um adorador, né? Isso só nos mostra que nós, humanos, estamos sujeitos a falhar. Com certeza, né? A falhar, né? Isso mostra que somos humanos. Mostra apenas a nossa humanidade. A nossa humanidade. Então, aqui na palavra do Senhor, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no verso 20, né? Eu já quero começar ali a falar no momento que ele está passando, que ele já pecou, que ele já foi confrontado pelo profeta Natã, que ele já havia se arrependido e já havia recebido da parte do profeta, uma palavra em que ele não morreria, mas também que a criança, ela não sobreviveria. Então, né? O filho que veio ali do relacionamento ali do pecado. Então, eu já quero começar ali no versículo 20, que diz assim, ó: então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Verdade, esse versículo aqui ele é um versículo muito chave para quem quer viver realmente um ressignificar na sua história. Nós vemos na palavra do Senhor muitas histórias de pessoas que conseguiram ressignificar as suas dores,
ressignificar, né, a sua vida, trazer um novo sentido, através do arrependimento, viveram uma restauração em Deus, viveram uma nova história. Mas hoje, especificamente, gostaria de falar da história de Davi, né? Uma história muito conhecida, uma história de um homem que era segundo o coração de Deus, mas que de repente, em algum momento da sua vida, ele pecou. Ele pecou, ele adulterou, né? Posteriormente, ele armou, né, para que o esposo, né, dela fosse assassinado, e nisso tudo ainda veio um filho. Quando a gente vê o arrependimento genuíno de Natã, de Davi, diante do profeta Natã, Deus ali ele envia uma palavra e diz assim: olha, você não vai morrer, porém a criança não vai sobreviver. E eu queria compartilhar essa palavra aqui, que está lá Na verdade, o bem mais precioso que estava ali para Davi, o filho. Era o filho. 2 Samuel, capítulo 12, o verso 19, diz assim: viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disse: sim, é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, se ungiu e mudou as suas vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Na verdade, quando a criança nasceu, ela adoeceu. E quando ela adoeceu, Davi correu para colocar um jejum diante do Senhor. Então ali ele ficou fechado em jejum e oração durante 7 dias. Para quê? Para tentar convencer a Deus a que Deus mudasse aquela palavra que ele havia liberado, que essa criança, ela não viveria, ela adoeceria e ela morria. Então, durante esses 7 dias, ele não comeu pão. Durante esses 7 dias, ele ficou ali tentando buscar o Senhor, tentando, sabe, mover com as armas que ele tinha da adoração diante da presença do Senhor. Porém, a criança morreu. E aí, quando Davi começou a ouvir os cochichos dos seus servos, ele entendeu que a criança era morta. Mas só que isso também confundiu os servos de Davi, porque quando ele compreendeu que a criança era morta, aqui entra esse versículo: então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou as vestes, foi para a casa do Senhor, adorou ao Senhor, voltou para sua casa e comeu pão. Então os seus servos, eles ficaram ali: mas como assim? Quando a criança estava doente, tu estavas aqui. Agora a criança é morta, tu levanta e vai e pede pão? É isso que começa a trazer o sentido do ressignificar. É porque as pessoas ao redor queriam que então agora ele lamentasse o luto. Justamente. Já que morreu, então lamenta o luto, né? Fica ali sofrendo, sofre o luto. Porém, Davi compreendeu que o que ele podia fazer pela criança em vida, ele fez. Ele correu, ele pagou o preço, ele se humilhou. Quanto arrependimento estava naquele momento, e Michele? Quanta culpa também. Quanta culpa, quanta dor. Aí então, no momento em que a criança morreu, que ele viu, bom, não tem mais solução, agora é o momento de o quê? Ressignificar. Se levantou. Quem num luto vai se levantar? Vai se levantar, vai tomar um banho, vai trocar as vestes. Vai se perfumar. Vai se perfumar e vai o quê? Comer, vai se alimentar. Isso, seja, e também vai à casa do Senhor para adorar o Senhor. Senhor, o Senhor não quis vida, então eu glorifico o teu nome. Aí volta e vai consolar ainda a sua esposa. Ele então compreendeu que o seu pecado agora era o momento de arrependimento, se arrependeu, se humilhou, sofreu a dor, sofreu tudo, né, Michele? Naquele momento ele passou por tudo que a gente aqui conta um trecho, lê a palavra, mas a dor, eu acredito que o gemido, a dor, o choro, o clamor. Eu acredito ainda mais assim que os sentimentos estavam muito aflorados, principalmente porque ele estava no momento fechado. Ele estava no momento a sós com o Senhor. Jejum é quebrantamento. Extremamente quebrantado. Quebranta a alma, faz com que a nossa se cale, a voz de Deus ecoe mais alto. E nós não vemos aqui uma movimentação de Deus a favor do seu jejum. E isso muitas das vezes que traz a frustração ao coração.
daquele que serve ao Senhor ou daquele que quer realmente que Deus faça a sua própria vontade. E Deus é soberano na sua vontade. E muitas das vezes a gente acaba se frustrando e acarretando mais dores em nossa vida. Vai acarretando mais feridas, porque nós desejamos e queremos e lutamos muitas das vezes e vamos até contra a vontade do Senhor. Se Davi fica chorando, sofrendo pelo luto, se ele fica ali agora, nesse momento, pranteando, continua sem se alimentar e continua agora do outro modo, mas no luto, sofrendo, ele não poderia não ter mais força para se levantar. Ou ele poderia até talvez ter ficado magoado com Deus ou ressentido com Deus, porque a culpa era dele, o pecado foi dele, porém a criança... ou continuar frustrado, prostrado, não se levantar. Exatamente. Que era o que aqueles que estavam ao redor estavam esperando. Bom, mas como que tu vai te levantar daí? Agora é o momento de tu continuar e chorar e prantear pela dor. Então, eles se confundem com levantar. Mas a palavra que ele fala para os seus servos é maravilhosa. Ele diz assim, ó, a criança estava viva, eu estava lutando, agora é morta, ela não pode voltar a mim, mas eu irei a ela. Meu Deus, isso é ressignificar a dor. A sua dor. Michele, somente quem já viveu, quem já falhou, quem já errou, quem já pecou, só quem já caiu na lama, só quem já ficou prostrado, só quem já fez as piores coisas na vida e sabe o que é estar prostrado, sabe que é difícil você conseguir levantar os olhos e dizer assim, ó, vou me levantar. Sim. Porque ao redor tudo coopera para não se levantar. Exatamente. E é muito mais fácil ter acusadores para que você continue frustrado, prostrado, do que você se levantar. É muito mais fácil você ver quando aquela mulher adúltera, ela estava prostrada, quantos para tirar pedra? Tinha muitos. E quantos se levantou para defender? Um. Que trouxe para ela o direito de ressignificar a sua história, de sair daquele lugar de vergonha, de sair daquele lugar de pecado, de sair daquele lugar de humilhação para ter uma nova história. Isso. E uma das coisas que nos chama muito a atenção foi que essa frase que muitas pessoas dizem assim, a multidão, né, é a voz de Deus, e não é. Justamente. A gente não vê a multidão sendo a voz de Deus, a gente Pelo contrário. vê a voz de Deus, ela sempre sai em destaque. Para que a voz de Deus, se uma multidão gritar, a gente não vai saber quem está ali em meio à multidão, porque é um monte de gente. Agora, quando a voz de Deus ecoa, que é uma voz poderosa e única, então a multidão se cala e vê aquela voz ecoar. Então é isso que aconteceu. Há brados de Deus que acontecem na vida de alguém que é somente de um, é a voz de Deus, não é da multidão. A maioria quer te ver prostrado. Então, para ressignificar uma história, essa pessoa que vai estar do lado, que a gente não sabe quantas pessoas vão estar nos ouvindo, quantas pessoas já erraram, falharam, pecaram, e isso poucos falam, porque é muito mais fácil nós falarmos do pecado, daquele que errou, do que daquele que se levantou. É muito mais fácil o noticiário de quem caiu do que quem se levantou. Sim. É muito mais fácil de alguém que cometeu um erro, né, e foi preso, ou que foi lá, cumpriu pena, do que um dia contar a história daquele que, ele se levantou, ele cumpriu, levantou e está de pé. Então é muito mais fácil a notícia do que aconteceu, da história que Deus decidiu escrever, que é o ressignificar. Por que muitas pessoas se levantam na vida e Deus diz, agora eu vou escrever uma nova história na vida deste homem, na vida desta mulher, e às vezes a família não acredita, a família é a primeira, às vezes não acredita, os amigos, poucos acreditam, porque quando Deus decide escrever, Deus confunde aqueles que estão ao redor. As pessoas dizem, mas como? Como que Deus ainda foi com Davi? É claro que Davi foi ensinado. A queda dói. Você não vai apagar as dores da queda. Você não é que não vai apagar você não vai apagar as marcas. Mas você vai reescrever uma nova história.
Às vezes tem que voltar ao caminho e arrumar algumas coisas que ficaram pelo caminho. Às vezes, na dor, na queda, nós temos que voltar e começar a arrumar lá de trás. Eu pedir perdão, eu reconhecer o seu erro, né? É dizer, olha, eu estou voltando atrás porque eu preciso arrumar. Às vezes é necessário, mas para que sejamos alcançados por Deus e que Deus honre alguém, precisa sempre estarmos prostrados aos pés dele. Na verdade, o ressignificar a sua história é fazer aquilo que precisa ser feito. Davi fez e que aquilo dói, né, e Michele? que dói. Dói. Não Dói, vamos dizer que não dói. Mas vamos dizer assim, dói para doer pela última vez. Dói para doer pela última vez. Então assim, ó, quando Davi ele se levanta e ele entende, ele sai ali daqueles 7 dias, né? Ele sai daqueles 7 dias de pranto, de lamento, de dor. Eu acredito que foram 7 dias suficiente para trazer consciência que ele já teve por ter pecado, mas de deixar... A gente pode citar muita coisa que muita gente vai estar ali, e como a gente conversou e a gente atende pessoas, a gente vê que tem pessoas que você não compreende o porquê que às vezes a corda está lá no pescoço, ou porque o desejo de suicídio, seja uma adolescente, seja tantas pessoas que a gente vê a dia, né? A gente se depara com casos assim, e tu se pergunta, mas como? Porque ao redor dela tá aquelas vozes muito altas falando a culpa, a condenação, o erro, tudo aquilo está ali em cima, atacando, como fez essas pessoas ao redor de Davi. Agora tu vai te levantar? Mas como que tu vai te levantar? Vai sofrer pelo luto. E na verdade ele já tinha compreendido. Porque na verdade ele já tinha entendido que a voz do Senhor ela é soberana. E Deus já tinha decretado. Ele já tinha se humilhado, ele já tinha clamado perdão, misericórdia, súplica. Imagina a dor da alma naquele momento enquanto estava em jejum. E o que mais assim interessante é que ele se levanta. Então, para você que gostaria de ressignificar uma dor na sua vida, que você gostaria de trazer um novo sentido para aquilo que está te fazendo sofrer, para aquilo que está, sabe, te trazendo dores, te trazendo sofrimento, a primeira coisa que você vai precisar fazer é se levantar desse lugar. Você vai precisar se levantar. Por quê? Porque você vai, para poder ressignificar, você vai dar um novo sentido. E se você continuar nesse lugar de dor, você não vai conseguir trazer um novo sentido. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é levante-se desse lugar de dor. E olhe para um outro lugar. Exatamente. Porque eu posso me levantar e eu pegar aquela mochila de culpa, de condenação, daquilo do erro que fez, colocar sobre as costas e agarrar aquilo ali. Não, o levantar e ainda mudar o olhar. Peraí, eu não vou mais olhar para o chão. Exatamente. Agora eu vou olhar para onde? Para o alto. Porque quando Davi se levantou, ele realmente se levantou da terra. Ele sabia aonde estava, onde ele precisava colocar o seu olhar. A segunda coisa que você pode fazer para você continuar esse caminho de ressignificar a sua história é se lavar. E nesse período do se levantar e o lavar vira uma chave, que é o arrependimento. Justamente. Porque, Michele, enquanto nós estamos no chão, é um momento de arrependimento. O chão é momento de humilhação. É um momento ali de você dizer, Deus, daqui, ou o Senhor me levanta, ou o buraco se abre mais. Justamente. E cada vez vai mais fundo. Já vi alguém dizer, cair, eu estou lá no fundo do poço. Fundo do poço não tem mais saída. Então, assim, ou a pessoa vai cavar para baixo, vai se enterrar, ou ela vai dizer, não, aqui é o momento que deu, aqui é o meu basta. Vou me humilhar, vou me decidir. Então, ali vira uma chave. Ou uma chave que abre uma porta e vai para o novo, ou uma chave que vai para o fundo de vez. É onde muitas pessoas perderam a sua vida. Sim. Porque do chão, elas cavaram mais para baixo que olhar para cima. Porque é muito mais fácil, mas o que é fácil não é a solução. É verdade. Porque se levantar doeu, Michele. Com certeza. Eu acredito que Davi, ele sentiu dor profunda na alma de olhar para cima. Ele disse, Deus, me segura, não vai ser fácil.
Mas a ação de chave. levantar Virou teve a que ser de chave. Davi. Virou a chave. E por que ele decidiu se lavar? Porque essa chave foi virada. Porque ele tava com o aroma ou o odor da dor, Da dor, do choro, do choro, do suor. lamento, do pranto, do sofrimento, sabe? Daquela, vamos dizer assim, até uma autocomiseração para tentar chamar a atenção de Deus. Então ele precisou o quê? Se lavar. E o que na verdade acontece quando nós viemos para a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, ela é como uma água que ela nos lava, ela nos purifica. Sim. Então, o se levantar desse lugar de dor e trazer e tomar um banho da palavra do Senhor vai começar a trazer um novo sentido para a sua vida. Um novo sentido. Quando nós os lavamos, depois vem, ele se ungiu. E o que é a unção, senão a presença do Espírito Santo? O que faz trazer uma transformação, o que nos convence da justiça, do juízo, do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Então, Davi é que ele vai dando passos. Ele se levantou, ele tomou banho, ele se ungiu. E agora, assim, algo que é fantástico, que eu sei que você vai explanar assim de uma maneira sobrenatural. Ele mudou de vestes. Isso é apaixonante, até me emociono. Por quê? Porque, não combinamos isso, a unção, ela é a confirmação que Deus disse assim, ei, fica tranquila, eu estou contigo. Não acabou, né? Não é o fim. Não é o fim. Então, a unção confirma tudo. Meu irmão, pode ninguém acreditar em você, mas se Deus disser assim, eu estou contigo, tudo desmorona, mas Deus diz, eu estou contigo, eu vou ser até o fim. Exatamente. Então, assim, essa unção, Michele, para mim é a coisa mais poderosa que nós não podemos perder. No momento, essa pessoa vai estar ouvindo, eu quero deixar essa mensagem forte para essa pessoa que vai estar em casa. Hoje é noticiado qualquer queda de pessoas. Hoje é noticiado qualquer erro, qualquer circunstância, às vezes, seja de quem for, é noticiado. Mas quando ela está de pé, quando ela se levanta em Deus, não é noticiado. Aí daí vem a unção de Deus, aí vem Deus assim, eu que cuido de ti. É eu que te guardo, é eu que te levanto, é eu que te unjo, é eu que te dou vestes novas, é eu que coloco o óleo sobre você. E é eu que estou segurando na tua mão. Michele, nos momentos mais difíceis, Deus não te dá uma multidão. Deus te dá 1, 2, 3. É o máximo. A gente não vê alguém que Deus levantou. Peraí, uma multidão levantando. Muito raro. É Deus dar pessoas. Deus dá uma família que diz assim, não importa, eu estou contigo. Deus dá um amigo, seja o que for, eu corro, eu luto. Então, assim, Deus dá poucos, porque Deus ele não precisa de muitos para uma vitória. Ele basta acreditar na palavra que ele liberou, que é você. Então, se você está aí prostrado, errou, falhou, pecou, eu não sei o que de repente você cometeu na tua vida, ou de repente essa mensagem vai para alguém que já disse, acabou a minha vida, acabou. Quantas pessoas nós já encontramos assim, né, Michele? Acabou. Muito. Terminou a minha história. Nós se conhecemos assim, né? Sim. A minha história está no fim, é agora. Assim começou a nossa amizade. Sim. Então, assim, você pode dizer, eu estou sozinho. Você não precisa de uma multidão, você precisa que alguém te defenda. Quando Jesus se inclina, sobre aquela pecadora, e ele defende, onde estão os teus acusadores? Onde estão? E ela olha, onde estavam, Michele? Não estavam mais ali, já tinham corrido. Então Jesus diz, levante-se, vai, né? Vai. Sim. Não peque mais, vai viver a tua vida. Ressignificado está a tua história. Agora, daqui em diante, o ressignificar de uma história não é uma carta para você pecar de novo. Eu sempre digo forma isso. Nenhuma. Eu ministro isso na minha vida e ministro isso para as pessoas. Você errou uma vez, levante-se, vá em frente. Você pode até errar em outras coisas, mas não erre mais. Arrume a tua vida e vá em frente. Não fique voltando, porque Deus é um Deus de misericórdia.
Sim, Mas Deus tem o basta dele. sim. Então viva. Então assim, para mim, receber, você falar de que ele recebeu, ele se lavou, perfumou, se levantou, lavou, perfumou E trocou as e vestes. trocou as vestes. Quem é que dá vestes novas para alguém que falhou na vida? Quem, Michele? Pois Quem? é. Eu até Quem? nesse momento aqui me vem uma história ao meu coração e eu acho Vamos ver que se é a mesma história que veio no meu. que eu acho assim importante que daria para compartilhar é a história de uma jovem e ela tinha um sonho, né, de casar e ela se casou, mas eles acabaram se envolvendo em drogas, então foi uma situação bem difícil. E ela recebeu uma doutrina que uma vez que pecou, pecou para sempre. Meu Uma Deus. vez que pecou, era uma doutrina muito pesada, então Sim, não tinha mais salvação. A partir do não. momento que pecou, acabou. E como eles vinham daquela vida de drogas e permaneciam naquela vida de drogas, ela acabou se separando, indo para uma outra cidade e levando, ela já tinha uma criança, já tinha um filho ali, que já estava naquele envolvimento ali, Aquele mundo, né? naquele mundo presenciando, então ela se viu em apuro e ela foi embora. Como ela vinha debaixo de uma doutrina que pecou, acabou, pecou, não tem mais jeito, pecou, não tem mais solução, na mente dela ela pensou assim: bom, se não tem mais jeito, não tem mais jeito, então eu vou me lançar para o mundo. E Sim. ali ela provou das piores coisas que o mundo pode oferecer, em drogas, em prostituição, em envolvimento com muitas coisas ilícitas, Marcando ainda o seu filho, né? marcando assim a sua história com história assim muito pesada mesmo, muito pesada. Até que um dia ela encontrou uma igreja que estava tendo um seminário falando do amor do Senhor. E ali ela foi ministrada acerca do amor do Senhor e ela disse que naquele momento ela teve um encontro com Cristo, porque ela se sentiu perdoada e que havia perdão para sua vida. Algo que ela tinha sido ministrada que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Então ela, já que não tem solução, se acabou no mundo, se envolveu com traficantes, se envolveu com as coisas mais pesadas que Triste, a gente né? pode imaginar. E de repente, naquele lugar, eles estão pregando a verdade da palavra, que Jesus ele perdoa quando há um arrependimento Tem que genuíno. ter arrependimento. Então ali ela disse assim: então, se eu me arrepender, ainda há salvação para mim. E ali foi ministrado o amor do Senhor e ela se arrependeu de verdade e naquele momento ela foi liberta completamente de toda a droga e de toda a prostituição. E ali ela começou a ressignificar a sua história. Deus. Então, assim, aquilo que foi vergonha para sua vida, aquilo que foi dor para o seu coração, aquele passado pesado que veio sobre ela começou a ser restaurada e ressignificou a sua história. Então, ela começou a ir para os centros de recuperação, a ajudar mulheres a serem libertas das drogas. Ressignificou a sua história. Deus lhe deu um casamento novo, restaurado. Hoje a sua vida está toda na presença do Senhor. Toda a sua família ao redor aceitaram a Jesus e hoje servem ao Senhor. Incrível, então, assim, Deus restaurou muitas coisas ali na sua vida. Por quê? Porque uma palavra transformou aquilo que estava morto na vida dela. E sabe lá como está a vida de quem deu essa palavra de condenação? Tu não tem mais chance. Veio de uma doutrina, né, muito pesada. Com certeza. Então, né? assim, hoje nós estamos aqui para poder dizer para você que está nos ouvindo, você que está passando por momentos, talvez você olhe para a sua vida, não tem mais solução, talvez você está numa depressão profunda, talvez você está em crise de ansiedade, talvez você esteja dependente de remédios para controlar a sua ansiedade ou sua depressão, talvez você está naquele momento em que sua dor é tão grande que você tem que se automutilar, talvez você está vivendo o fim de um relacionamento, de um casamento, talvez você vê a sua vida desmoronando e você não sabe como sair dessa situação.
salvação, como sair, como ver uma luz no fundo do túnel. Nós queremos, nesse momento terapêutico, dizer para você que há esperança para a sua vida. Jesus é a esperança para a sua vida. Ele é a salvação. Ele liberta desse cativeiro e ele te dá a oportunidade de você ressignificar, ou seja, ter uma nova chance e ter uma nova vida. Não é isso, pastora? Muito. A gente tem muito para contar, né? Primeiro que muita história para contar. A gente é alguém perdoado, a nossa história é ressignificada. Muito ressignificada. Então, assim, ó, chega um momento em que é tão tremendo que o pai, quando aguardou pelo filho pródigo, quem foi que deu? O filho veio com a roupa nova já na mão? Não, ele veio sujo. Bem sujinho. Arrependido. Ele nem veio altivo, ele disse assim, olha, um servo, né? Um empregado, só basta, até o empregado da casa do meu pai come melhor do que eu aqui na rua. É verdade. Então ele desejou ser um servinho somente. Então o pai com alegria avistou, porque o pai esperava. E aguardava ansioso para aquele dia, né? Deu anel, roupa, um banquete, tudo aqui, né? Como a gente está vendo aqui. Lá, porque filho pródigo se levantou e foi. Se levantou. Desse lugar que ele estava. Isso. De dores, de escassez, sim, de pobreza, de miséria. Isso. Deixasse muito registrado que o levantar-se não é exaltar-se. Não. Levantar-se. De forma nenhuma. Essa pessoa que vai estar ouvindo, o levantar-se não é exaltar-se, não é eu me levanto exaltado e vou. Não. Não. O levantar-se, a pessoa se levantou de estar inclinado, mas só que ela está de cabeça baixa. Alguém que Deus está perdoando e Deus está ressignificando a história, ela não levanta e anda de cabeça levantada, senão não é isso. Ela levanta-se, mas o olhar dela vai aos poucos olhando para o Pai, porque somente quem já foi perdoado por Deus sabe que a dor maior é em olhar para os olhos de Deus. É verdade. É a dor maior. A família você olha e já dói, rasga a tua alma. Mas você olhar para o olhar de Deus e ver que aquele olhar de chama, né, ardendo de amor por ti, é uma das dores terríveis. Então, o levantar-se não é exaltar-se, é você se levantar e quem te exalta é Deus. Sim, com certeza, quem né? dá um anel é Deus, quem dá as vestes é Deus, quem derrama o óleo sobre você é Deus, quem perfuma a tua vida é Ele, você somente se levanta. Então você decida se levantar na tua casa. Na verdade, na nossa caminhada encontramos muitos líderes, muitas pessoas que nunca conseguiram se levantar na vida. Eu encontrei alguém no Instagram que me mandou uma mensagem assim, pastora, eu estou lhe acompanhando, pastora, eu estou no chão. Eu hoje bebo, eu hoje isso, e foi contando a sua história. E eu comecei a ministrar com aquele homem, eu disse, mas a tua história não era essa, né? A tua história foi outra. E aquele homem começou assim, eu vi assim pelas mensagens, a dor de uma palavra que não vai mais se levantar. Você está ali, você vai permanecer, eu não tenho mais chance. Quando aquela pessoa que é amigo da nossa família disse assim, eu não tenho mais chance, eu disse, quem disse isso para você? A palavra não fala isso para você. O final é a morte. Quando morrer, não tem mais chance. Ou céu ou inferno. E se morrer debaixo daquele pecado, daquela condenação, daquela culpa, dificilmente é céu. Uhum. Agora, debaixo de um arrependimento, o céu já se abre. Então, eu tive que ministrar com aquela vida que tinha uma palavra de morte, um decreto de final. Então, não tem mais solução. Então, sim, essa pessoa que está nessa casa, eu preciso dizer para você, você tem solução. Você tem levantar-se, mesmo doído, de olhos fechados, às vezes você está prostrado, mas você vai se levantando, vai doendo. Cada momento que vai se levantando, vai doendo. Vai doendo. Uma coisa que para registrar é que tanto Davi como o filho pródigo, eles só se levantaram depois que eles se arrependeram. Se não tiver arrependimento... O se levantar, ele vem junto com o arrependimento. Se arrependeu, se levanta. Arrependimento
traz remissão. Traz, com certeza. Reconhecimento traz ressignificar. Porque assim, quando a gente viu aqui, naquele momento que a gente lê que Jesus estava na cruz, né? Naquele momento em que Sim, Jesus estava na cruz. eu gosto dessa história. E aquele ladrão não tinha mais chance, Michele. Ele não tinha mais chance de ressignificar a vida dele nessa terra. Ele estava pronto para ser morto. Jesus estava ali, né, sendo condenado injustamente, ele ia morrer, mas aquele ladrão estava pronto, ele tinha toda a culpa. Ele não era inocente como o Senhor. Porém, ele quando olhou para o lado, ele disse, bom, acabou, né? Mas eu reconheço quem tu és. Eu sei quem tu és, eu reconheço. E quando ele olha para Jesus e ele reconhece quem Jesus era e o poder que ele tinha e tudo que ele podia fazer, ele só disse, olha, o que ele disse para Jesus, Michele? Sim, forte, né? Ele não pediu, ressignifica a minha história, me desce daqui, não. Me dá mais uma chance aqui em vida. Não, ele não teve. Mas por causa de um reconhecimento. O que foi que Jesus disse? Olha, hoje mesmo, não é amanhã, não, hoje mesmo, estarás comigo aonde, Michele? Lá no paraíso. Lá no paraíso. Então, esse ladrão da cruz, ele não teve o ressignificar, não deu tempo de ele ressignificar a história dele aqui. Não deu nem tempo de contar o nome dele, ele continuou sendo o ladrão da cruz. Porém, ele foi reconhecido no céu. Sim. Então, tem pessoas que, às vezes, na último fôlego de vida, elas às vezes não vão poder escrever uma nova história, porém, elas vão receber o perdão de Deus. Quantas pessoas eu fui visitar em hospital que era o último fôlego de vida, o último momento de vida, mas ela se arrependeu, sabe, se levantou daquele momento de que estava no chão, arrependeu do seu pecado, desejou uma vida nova em Deus, então ela foi parar na eternidade, mas a morte ali foi o fim. Sim. Mas o ladrão da cruz, ele teve o ressignificado maior da vida dele, ele já estava na eternidade, ele naquele mesmo dia estaria na eternidade com Jesus. Mas aqui em vida você ainda tem tempo. Né? Se você tem alguém num leito de morte, você pode salvar para que essa pessoa seja alcançada com a ressignificação da vida eterna. Corre, salva. Agora, se você tem vida aqui, tem tempo, não fique prostrado, não fique aí abalado, Sim. triste, sabe? Não fique desejando o suicídio, saia desse quarto, sabe? Saia desse quarto, não deseje a morte, não deseje ficar com esse quarto escuro, desejando a morte, chamando Busque a morte, a vida. cavando, busque a vida, né? Busque a vida e diga assim, Senhor, me levanta. Para toda a história, a Bíblia tem uma resposta. Justamente. Para todas as circunstâncias tem um ressignificar de vida. A Bíblia, ela é o livro mais completo. Não vai achar outro na Terra que vai te dar uma resposta para cada situação da tua vida. E para tudo tem uma solução em Jesus. E é interessante, né, a gente só finalizar aqui a história de Davi, o que aconteceu depois dele ter se levantado, se lavado, se ungido, mudado as vestes, adorado ao Senhor, né, e depois ter pedido para comer o pão, é que ele tem que enfrentar uma situação de dar uma notícia que não seria muito fácil, que era para sua esposa, dizendo que a criança havia morrido. Sim. E a palavra do Senhor ali nos diz que ele chega, né, para Batseba e consola ela. O que ele está fazendo? Ele está trazendo o consolo do Senhor para o seu coração. Ele está trazendo o consolo, está dizendo assim, olha, nós erramos, o Senhor nos perdoou. É um novo tempo sobre a nossa vida. Eu acredito que essas poderiam ter sido as palavras, porque ele traz consolo. Ele não traz um apontamento, ele não traz um julgamento, ele traz um consolo. Sim. Então ali naquele momento que ele consola ela, eles têm que encarar a realidade de um fato, de que eles erraram, de que houve um erro, mas que o Senhor os perdoou. E a partir dali, eles precisariam reescrever a sua história. E a palavra do Senhor diz que então eles, né, se relacionam, ela engravida e nasce quem? Salomão. E a palavra do Senhor diz que Deus amou Salomão.
E assim começou um ressignificar. Claro que no percurso desse caminho tiveram alguns adversários para vencer na vida, Com como certeza, todos nós, com certeza. né? Nós vamos ter que chega momentos em que nós vamos ter que enfrentar coisas pelo caminho, mas Deus sempre estando conosco, se levantando, lavando, perfumando, Justamente. se vestindo, comendo e vai em frente. Então que Deus abençoe a tua vida. Olhe para o alto da onde vem o teu socorro. Decreto nenhum de palavra humana é maior do que a palavra de Deus. Ninguém pode decretar aquilo que Deus falou a teu respeito. Ninguém. Então Deus falou, olhe para ele, confie na palavra dele. Ele tem palavra de vida. Então confie nele. E se você disser assim, é o meu último momento, confesse ao Senhor. Peça perdão a ele. Se humilhe diante dele. Busque a ele. Sabe? Busque a ele. Eu digo para você, busque a ele. Ele é o Deus de salvação. Sabemos que nós não podemos negar a nossa história. Você não vai apagar a tua história. Porém, você pode dizer agora, a minha história é outra. Então, não espere que as pessoas venham aplaudir o teu levantar. Mas aquele que você precisa é o que vai estar olhando para você, te sustentando de pé, te dando um rumo na vida. Não fique prostrado, não fique prostrado. Olhe para o alto, da onde vem o teu socorro. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Está muito maravilhoso esse tempo, esse momento, essa palavra. Nós estamos agora Tá muito bom. encerrando, desejando a você que você possa aproveitar o máximo dessa palavra, que você possa trazer ao seu coração a esperança de que há sim um caminho novo para a sua vida, uma restauração, um ressignificar. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Muito obrigado, pastora Elisete, por esse momento tão especial, tão glorioso, e nós desejamos que você seja impactado com essa palavra. Nos siga nas nossas redes sociais, nós estamos à disposição para ouvir a sua história, para lhe ajudar nesse caminho de ressignificação. Curta, compartilhe e envie para pessoas que você sabe que está precisando ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe poderosamente. Até uma próxima.